Boa noite. Essa live é a live 6 do curso Preparação Básica para o Mercado de Trabalho e Empreendedorismo. Espero que ela seja, que essa última live seja especial para vocês, assim como vai ser para mim. O tema de hoje é fases de carreira e ressignificação profissional. Para quem está me acompanhando nas últimas lives, no grupo do WhatsApp, queria pedir desculpa pelo atraso de um dia, mas é porque também eu queria fazer um trabalho para vocês que fosse bacana, que tivesse qualidade, e eu estava muito cansada, sobrecarregada com outras atividades que não daria para me organizar para fazer esse trabalho da maneira que vocês merecem. Então, por isso que vou enviar hoje, no dia 2 de abril. Então, fase da carreira e ressignificação profissional. As fases da carreira, ela tem essa base interna, que o autor Schein, ele coloca o nome de carreira interna, a autoimagem que a pessoa tem com relação às competências pessoais, o que o autor Schein chamava de inclinação, que é o que a pessoa tem aptidão para fazer. Então, no início, nos primeiros anos, no início da vida e ao longo da vida, a gente vai adquirindo essas características e formando a base para as atividades que a gente vai exercer no futuro. E aí, essa base interna para o desenvolvimento da carreira, além da carreira interna, né, que é essa autoimagem, tudo que você já ouviu, você é bom nisso, você é bom naquilo, e você vai se constituindo e definindo o que realmente você é, o que você realmente quer, o que você gosta, e aí entra o processo de escolha profissional da primeira carreira. E aí essa base interna, que ela é que ela possui a carreira interna, ela possui também a referência profissional, que é algo pessoal que traz motivação, da qual você tem identificação. No caso, você se identifica com os seus valores, o que você aprendeu em casa, o que você aprendeu na comunidade, o que sua história te constituiu também, além da autoimagem, da sua motivação, a sua história de vida, as pessoas no seu entorno, por meio de tudo isso, quem você se transformou. Essa vai ser a base para desenvolver a primeira carreira. E aí, após essa base interna, as outras fases de crescimento, fantasia, daí em diante, para cima, é o que o autor Schein, em 1996, ele teorizou como carreira externa. Carreira externa é o desenvolvimento sucessivo e gradual de uma profissão ou em uma organização. Possui fases que é necessário ou desejável na trajetória para atingir um ponto escolhido. E aí, essa primeira fase é o crescimento, fantasia e exploração, que é a fase onde a pessoa ela está fazendo esse movimento de escolha profissional e amadurecimento da ideia de sucesso. Então, amadurecendo a ideia do que, com as competências dela, ela consegue fazer realmente na prática. Qual que é o interesse em estudar, em buscar aquele conhecimento, em adquirir aquela habilidade prática do dia a dia, que não é só conhecimento, também tem todo um modo de agir, toda uma ética profissional que é adquirida da carreira escolhida.
E aí, uma vez que a pessoa define e o que ela definiu, ela inicia a parte de educação e treinamento, é quando ela vai adquirir essas competências e habilidades técnicas profissionais para poder, é, para poder atuar, né? Trabalhar de fato. E aí, dependendo dessa escolha da pessoa, pode demorar meses ou anos, 20 anos, 4 anos, 5 anos, ou até 20 anos, dependendo desse local, desse status que a pessoa, desse local que a pessoa quer alcançar. Então, a parte de educação e treinamento pode ser enquanto a pessoa definir que ainda tem, né, essa vontade de continuar estudando. E aí, uma vez que iniciado, né, iniciado a educação e treinamento, e tiver concluído pelo menos o básico, o suficiente, né, para ingressar no mundo profissional, essa fase de ingresso, ela é uma adaptação da realidade, porque a pessoa tem toda uma preparação teórica, houve todo um treinamento que fez com que a pessoa acreditasse que eram aquelas competências que iam fazer com que ela se adaptasse à realidade profissional e conseguisse se encaixar. E aí, só com o ingresso no mundo profissional mesmo, que a pessoa vai ver se consegue lidar com o contexto. O ingresso no mundo profissional, ele é um processo educacional também, que prepara o profissional para aspectos políticos da vida organizacional. O autor, Schein, ele sugere que quando estudamos para adquirir esse conhecimento necessário, esse conhecimento profissional, que o ensino ele não nos ensina a lidar com as pessoas de forma prática, no, no contexto do trabalho. Então, o ensino, geralmente, ele é muito lógico e racional, enquanto a prática, muitas vezes, é emocional e irracional. Então, essa fase de ingresso no mundo profissional, ele é uma fase que a pessoa está sendo testada. E aí nem todos conseguem resultados positivos no teste. E aí é o que acontecia e pode ser por isso que continua acontecendo até de muitos profissionais, né, que já têm já um diploma, que já fez um curso, que já passou por essa etapa de educação e treinamento, ou seja, já foi treinado, e mesmo assim não consegue se adaptar ao mercado de trabalho. Porque quando a pessoa foi para a prática, eu digo muito ela, né, mas ela é a pessoa. Quando a pessoa foi para a prática, não conseguiu passar nos testes que foram nos testes necessários para poder realmente ser, ser aquilo que se dedicou a ser. A fase de treinamento básico de socialização é uma fase onde a pessoa passa por um período de aprender a obedecer às exigências da empresa que contratou a pessoa, ou da organização que contratou a pessoa. Então, essa parte de treinamento básico e socialização, a pessoa precisa de respeitar os valores, os princípios, os objetivos, a filosofia da organização, para poder se adaptar também, né, ao trabalho, ao meio ambiente em que ele está inserido. E essa adaptação,
ela pode ser mais fácil para alguns e mais difícil para outros. Depende das experiências também, das vivências que a pessoa tem e não só que tem adquiridos no passado, mas também as vivências que a pessoa está adquirindo e se ela vai conseguir se sentir bem com o que ela está fazendo para que ela escolha continuar nessa carreira. E uma vez que passou pelo treinamento básico, né, que é o processo ali inicial de experiência, e a pessoa desejou continuar naquela carreira, já tem os conhecimentos, passou pelo treinamento e se adaptou à realidade profissional, adquiriu os valores, conheceu a ética necessária para a prática, já tem conhecimento teórico e prático, que é a questão da experiência, por exemplo, né, na maioria das vezes que as pessoas procuram trabalho, pedem uma experiência mínima de 6 meses. Ou seja, já teve alguma empresa, alguma organização que treinou aquela pessoa para que ela também conhecesse a prática. Então, uma vez que passou por esse treinamento básico, é muito mais fácil de a pessoa compreender qualquer outra coisa que venha à frente. E aí, então, depois dessa fase de treinamento básico e socialização, a pessoa está na fase de admissão como membro, que é quando a pessoa já se reconhece pelas atribuições do trabalho, conseguiu ultrapassar a barreira do treinamento e socialização, sendo, portanto, né, aceito como profissional. Aí pode ocorrer o confronto com situações que são desafiadoras, que exige desse profissional uma postura e atitude uma postura e atitude profissional que torna a pessoa mais consciente sobre a responsabilidade dela enquanto profissional e que, de certa forma, dá uma estabilidade, por quê? Porque uma vez que compreendido a questão dos riscos, das consequências, da, da postura correta a se ter nessa profissão, aí a pessoa já consegue continuar, manter, né, essa carreira se quiser. Então, entra na fase de, se quiser, é claro, e se conseguir, né, considerando a questão do desemprego, da recolocação, e considerando que estamos falando de uma carreira formal. E aí entra a fase de estabilização no emprego, que é a permanência da pessoa como membro daquela comunidade científica, daquela comunidade profissional em que ela entrou. Então, após um período assim, de anos, que a pessoa já está estável, já tem todo, já tem toda uma preparação, já tem uma jornada profissional, uma carreira já mais estabilizada, a pessoa já consegue mensurar se vai continuar naquela carreira por um período de curto prazo ou de longo prazo. E se ela ainda quiser crescer nessa carreira, desenvolver o que vai ser necessário, se anualmente vai ter que fazer algum tipo de curso, ou se é um curso a cada 5 anos, ou se é só continuar fazendo o que ela já continua fazendo. Então, a pessoa já tem uma noção de como fazer dar certo aquele espaço que ela conseguiu. E aí, após essa fase de estabilização e permanência como membro,
em que a pessoa já é aceita socialmente como membro daquela carreira profissional, né? E já passou alguns anos que ela tem essa estabilidade. Após 5, 10 anos, pode surgir uma crise no meio da carreira. Para alguns, mais de 5, 10, para alguns com 15 anos, né, de carreira, não tem algo fixo com relação a quanto tempo que demora para chegar nessa fase de crise da carreira, não. Mas, por minha experiência enquanto psicóloga do trabalho, e lendo outros artigos, já percebi, assim, por meio desses artigos, que essa crise ela ocorre mais após os 10 anos mesmo. Aí essa crise no meio da carreira, esse momento de reavaliação, ou a necessidade de uma auto-reavaliação sobre as escolhas, sobre as conquistas, sobre os sacrifícios que a pessoa já teve que fazer para se manter naquele cargo, naquele espaço que a pessoa teve, de pensar se deve mudar ou não, já que a pessoa pode estar, no caso, né, se está com essa crise, a pessoa pode estar insatisfeita com essa posição e, e está refletindo sobre o futuro, né? Então, tem essa fase em que a pessoa precisa novamente de fazer uma nova escolha. E aí, após esse momento de refletir, depois da crise, que é o momento de reavaliação, a pessoa ela decide se ela vai avançar, se ela vai recomeçar ou se ela vai estabilizar. Ou seja, se ela vai avançar no sentido de se profissionalizar, de adquirir novas habilidades, competências, como eu disse, não só por meio do conhecimento científico, né, mas às vezes algo prático, físico, né, se a pessoa vai decidir avançar e desenvolver mais dentro daquela área, ou se ela vai recomeçar em outra área, ou se ela vai decidir ficar estabilizada e não tomar nenhuma atitude e manter as coisas da forma que estão por mais algum tempo. Ou seja, essa fase de avanço, recomeço ou estabilização é quando a pessoa decide se vai dar continuidade ou não à carreira. Que a pessoa está pensando numa solução pessoal para ela sobre os próximos passos que ela precisa dar. E aí tem a fase de desligamento e a fase de aposentadoria. No desligamento, tem uma redução do ritmo das atividades que é a preparação para a aposentadoria, porque a pessoa já não consegue mais executar as funções de forma integral, dando 100% da sua funcionalidade, estando 100% produtivo. Então, nessa fase de desligamento, que a pessoa está com certa limitação por vários fatores, logo após entra o processo de aposentadoria, considerando, né, que a pessoa já tenha, né, uns 30 anos na carreira, e isso que eu estou falando só vale a 2022. 30, 35 anos na carreira, 40 anos na carreira, porque, né, a aposentadoria ela está sendo adiada por uma questão de longevidade. As pessoas estão vivendo mais, tem menos jovens ativos no mercado. Não estou defendendo essa aposentadoria postergada. São questões, essas coisas que eu estou falando são questões reais mesmo. As pessoas estão vivendo mais, tem
menos jovens, porque as pessoas estão tendo menos filhos. Então, a aposentadoria acaba sendo postergada e ainda tem a mudança no contexto do trabalho que a gente já vinha conversado antes, que é a questão da perda de muitas leis, não só leis, né? Leis de direitos trabalhistas adquiridos ao longo de muitos anos de luta do passado. Então, está tendo essa perda aí, a gente está tendo essa perda, a gente não sabe quando no futuro se as pessoas vão chegar ou não à aposentadoria por esse motivo, ou se não, se vai existir aposentadoria ou não, ou se vai continuar tendo aposentadoria e vai trocar o nome, ou se o tempo vai se manter. Então, por isso que eu estou falando que essa fase de aposentadoria é 30, 35, 40 anos, e vale, e esse vídeo vale no, no, por um tempo, né? Enquanto as coisas não mudam. A aposentadoria é um processo onde a pessoa ela precisa de acostumar que vai haver a falta do trabalho, por opção dela ou não. Às vezes a pessoa também aposenta por invalidez, e a questão do limite, né, que falei com vocês, da limitação funcional, ou se a pessoa aposentou por tempo de serviço, então não é uma questão só não é uma questão de saúde, é uma questão de faixa etária ou de tempo de serviço. Então, essa falta de trabalho, ela pode acontecer por opção ou não, e pode acontecer em paralelo com a possibilidade de iniciar outra carreira. Claro que se a pessoa está aposentando, não é correto ela continuar trabalhando formalmente na mesma área, porque se ela está aposentando é porque já subentende que ela já trabalhou tempo demais naquela carreira e ela pode agora, né, parar para poder fazer outras coisas. A aposentadoria, quando tem a falta de trabalho por opção ou não, aí a pessoa precisa dar essa pausa. Pode acontecer no momento em que a pessoa está reavaliando a possibilidade de iniciar outra carreira. Então, falamos de todas as fases. Sobre o espaço entre uma fase e outra, varia muito de pessoa a pessoa que exerce a profissão, né, e está relacionada a variáveis como desempenho, habilidades sociais, influência das pessoas de sua rede de contato, aptidões adquiridas, ambição e dedicação. Essa série de 6 lives, elas foram selecionadas de forma que o vídeo 1 ao 5 fosse para falar com essas pessoas que estão até a fase de estabilização no emprego e permanência como membro, que são as pessoas que estão adquirindo experiência no início, no meio, estão escolhendo ainda, né, no processo de escolha da carreira. E aí para as pessoas que estão já nessa crise no meio da carreira após uns 10 anos de trabalho, e tem que tomar essa decisão se vai avançar, recomeçar ou estabilizar. Essas pessoas são para assistir o vídeo 6, esse vídeo que eu estou fazendo agora para vocês. Se onde você está trabalhando, o que você está fazendo no trabalho, o que você é profissionalmente, não está te trazendo satisfação pessoal, profissional e ou social, esse exercício, né, nessa fase de crise, no meio da carreira, de reavaliação, esse exercício de pensar e refletir, ele é super saudável, sempre, em todas as etapas da vida, né?
Mas refletir é só o primeiro passo. Independente da decisão que vai ser tomada entre avançar, recomeçar ou estabilizar, é importante que essa ação leve, independente da decisão, é importante que a decisão leve vocês a uma ação, a algum movimento. Mesmo que seja, que a decisão seja a estabilização, movimento de ser mais cordial aos amigos de trabalho, de ter mais empatia. E aí você não vai fazer nenhum movimento no sentido profissional, de procurar outras coisas, mas de tentar estar bem com as pessoas em sua volta. Então, mesmo que a decisão seja só de estabilizar, é necessário essa ação. Se decidirem recomeçar, se decidirem em mudar, começar algo novo, retomar um projeto antigo, também é necessário ficar bem, né, com essa decisão e reagir para que essa mudança aconteça. E se decidir ficar e avançar na carreira, evoluir, e dentro daquela carreira procurar outros espaços, né, porque é o avanço, procurar outros espaços, conseguir melhorias, é importante ter essa ação de buscar adquirir novos conhecimentos, as atividades similares que vocês vão continuar executando, com mais desafio ou menos desafio, da forma que vocês estão planejando, estar motivado para trabalhar com mais tranquilidade ou menos tranquilidade, da forma que vocês também estão planejando. Então, independente desse planejamento, ele precisa dessa ação, né? E que você haja para que isso aconteça e consiga ficar bem com a decisão. Por quê? Porque houve, né, essa tentativa, você se esforçou, você está se esforçando. Não é saudável ser medíocre, é aceitar as coisas baixas, sem esforço, realizando o mínimo possível. Isso não é saudável. Pensando na questão de qualidade de vida, de necessidade de valores, de metas, de objetivos, não é saudável ser medíocre. Então, o que você decidir, faça da sua decisão a melhor escolha possível, mesmo que essa decisão tenha consequências que vocês, né, não esperavam, e a culpa é algo que pode haver em qualquer fase da vida, não só no contexto profissional, a culpa de ter abrido mão, né, de uma outra escolha. Então, já que escolheu aquela opção, escolheu aquele movimento, aquela ação, então faça o seu melhor possível para que isso dê certo. E se mesmo fazendo o melhor possível para que isso dê certo, não acontecer, de dar certo como esperado, sempre há tempo da gente mudar tudo, decidir retomar aquela outra opção ou outras opções no meio do caminho, porque nós somos assim, nós somos seres em constante movimento, como diz a autora Silvia Lani, que eu citei lá no vídeo anterior, na parte de psicologia. As pessoas estão em constante movimento, o mundo está em constante movimento, tudo está em movimento. Então, não podemos parar.
A gente tem que tentar sempre evoluir, melhorar, fazer o melhor possível. Aceitar as situações que a gente não tem poder de modificar, ou aceitar as situações que a gente não tem poder de modificar, e, se não for possível aceitar por conta dos nossos valores, princípios que não condizem com o que está acontecendo, a gente fazer ter processo de desligamento e decidir ir por outros caminhos. Então, trouxe aqui um texto rapidinho para ler para vocês, que ele também fala muito sobre essa necessidade de movimentar. O texto chama Quase. Ainda pior que a convicção do não e a incerteza do talvez é a desilusão de um quase. É o quase que me incomoda, que me entristece, que me mata, trazendo tudo que poderia ter sido e não foi. Quem quase ganhou ainda joga. Quem quase passou ainda estuda. Quem quase morreu ainda está vivo. Quem quase amou, não amou. Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos, nas chances que se perdem por medo, nas ideias que nunca sairão do papel por essa maldita mania de viver no outono. Pergunto-me às vezes o que nos leva a escolher uma vida morna. Ou melhor, não pergunto, contesto. A resposta eu sei de cor. Está estampada na distância e frieza dos sorrisos, na frouxidão dos abraços, na indiferença dos bons dias quase que sussurrados. Sobra covardia e falta coragem até para ser feliz. A paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. Talvez esses fossem bons motivos para decidir entre a alegria e a dor, sentir o nada. Mas não são. Se a virtude estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas, os dias seriam nublados e o arco-íris em tons de cinza. O nada não ilumina, não inspira, não aflige, nem acalma, apenas amplia o vazio que cada um traz dentro de si. Não é que a fé mova montanhas, nem que todas as estrelas estejam ao alcance. Das coisas que não podem ser mudadas, resta-nos somente paciência. Porém, preferir a derrota prévia da dúvida da derrota é desperdiçar a oportunidade de merecer. Para os erros, há perdão. Para os fracassos, chance. Para os amores impossíveis, tempo. De nada adianta cercar um coração vazio ou economizar a alma. Um romance cujo fim é instantâneo e indolor não é romance. Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo do que planejando, vivendo do que esperando, porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Então, esse texto, ele está até sublinhado algumas partes sobre essa questão, né, do medo da mudança, e que as pessoas muitas vezes preferem sofrer e adoecer do que mudar. Então, para que as pessoas não deixem que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar. Para gastar mais tempo realizando e provocando mudanças e tentando estar bem, no caso, do que se acomodando com algo que faz mal para elas mesmas. Aí, no caso, eu trouxe para você, inclusive, por conta desse contexto do trabalho. Quando aquilo que você faz já não condiz com o que você gostaria de ser, com os valores que você tem, com os valores da empresa que você trabalha já não condiz com o que você se preparou para fazer, reflita bem
qual é o preço, né, de ficar nesse local. Se você vai pagar sua saúde física e mental, você vai dar a sua saúde física e mental em troco do medo de mudança. Lembrando que até o mundo está em movimento. Antes de chegar no auge da carreira, a pessoa pode decidir iniciar outra e recomeçar novamente. No auge de uma carreira de sucesso, a pessoa pode decidir iniciar outra carreira e começar algo totalmente diferente daquelas competências que possuía. Durante a fase de crise, momento em que é necessária uma reavaliação, a pessoa pode decidir iniciar outra carreira e começar algo diferente. Na fase de desligamento, onde há uma limitação e uma certa estagnação, onde a carreira está chegando ao fim, né? Tudo parece sem desafio, sem novidade, que nada muda, a pessoa não tem mais nenhum romantismo ou pouco romantismo ainda pela profissão, porque o cansaço, né, pelo tempo que já foi dedicado àquela área e tudo que aconteceu ao longo dos anos profissionais, né, podem ter já desgastado a pessoa naquela carreira, mas ainda assim é possível a pessoa decidir iniciar outra carreira e começar algo diferente. Ainda é possível a pessoa ressignificar. Todas as fases em que eu disse decidir, todas as vezes em que eu disse decidir iniciar outra carreira e começar algo diferente, a palavra carreira ela está sendo usada como sinônimo de atividade, porque viver é um verbo. Se viver é um verbo, significa que viver também é uma ação. Em vários aspectos da vida podem ser uma ação planejada para o futuro, mas eu vivo no tempo presente. Se alguém, em algum momento da carreira, simplesmente decidir aproveitar a estabilidade financeira já conquistada e quiser tirar uns 6 meses a um ano para não realizar nenhuma outra atividade profissional que gere renda, também pode ser uma opção. As pessoas privilegiadas, né, que já nasceram em famílias que possuem milhões ou bilhões, possuem dinheiro suficiente para elas e para as próximas gerações delas, elas podem não se dedicar a nenhuma atividade profissional produtiva, mas mesmo assim elas fazem. Por quê? Porque elas podem não precisar ganhar dinheiro, mas elas precisam viver. Como eu falei com vocês, viver é uma ação. E como viver é uma ação, durante a vida a gente precisa escolher, agir, levantar da cama, planejar algo para o futuro. A gente precisa levantar da cama, planejar algo para o futuro, como as demais pessoas, independente da classe social, é necessário agir. Porque se as pessoas elas não agem, elas ficam deitadas, esperando alguma coisa acontecer sem elas agirem, elas entram num estado de catatonia, que na psicopatologia a gente conhece catatonia como um estado de extrema passividade, mutismo, rigidez corporal, imobilidade, ou pessoas que ficam extremamente agitadas, mas mais raramente, né, pessoas que ficam extremamente agitadas e com movimentos sem fundamento, sem propósito. Então, ressignificar é dar um novo sentido. As pessoas precisam ter um sentido, um significado para as coisas que elas fazem, para as coisas que elas executam. E agir, ter atividades profissionais, ter atividades pessoais, atividades sociais, é agir, é trabalhar, é desenvolver algo. Então, as pessoas precisam disso, de se manterem ativas para o bem da saúde delas, para o bem das pessoas, né, na volta delas. Tem até uma pergunta, assim, que
ela é conhecida por várias pessoas e alguns artigos científicos já até citaram essa pergunta, fizeram para um grupo de estudo, um grupo controle, para ver qual que seria a resposta daquele grupo. Se você ganhasse na loteria, né, ou seja, você não ia precisar de trabalhar. Então, a pergunta é, se você ganhasse na loteria, você iria parar de trabalhar? E a grande maioria das pessoas dizem que não. Claro que algumas falam que iam viajar, mas como eu falei com vocês, até a escolha do local de viagem, de quem da reserva do hotel, de que hotel que quer ficar, quais são as experiências que querem vivenciar nessa viagem. Até isso é uma atividade prazerosa que não vale a pena deixar tudo a cargo, né, de uma outra pessoa escolher. Então, para viver é necessário agir, é necessário estar no tempo presente. Como eu disse, né, ressignificar é buscar um novo significado, é modificar o percurso. Ressignificar é pegar alguma situação negativa e transformar em um aprendizado ou em algo positivo, fazer com que aquela dificuldade, aquele trauma, aquilo que te afligiu, possa perder o poder de te afetar negativamente. Dessa forma, se perder o poder de te afetar negativamente, aquilo que te aconteceu não é algo que vai te ajudar a impulsionar para algo novo, um novo começo, utilizar da melhor forma aquilo que te trouxe um sentimento ruim, essa experiência ruim, para poder fazer algo bom com aquilo, tirar alguma missão positiva. É fácil? Não é. É necessário resiliência, é necessário ter esperança, é necessário agir, mas nada do que eu disse durante os 6 vídeos, até que atualmente, nada do que eu disse são tarefas fáceis. Tanto que é tudo um processo de escolha, né? E não escolher já é escolher. O passivo, no caso, se, né, se for um homem ouvindo, você está sendo passivo frente a questões que são suas, da sua vida, suas questões pessoais que você não deveria de estar sempre passivo, você deveria de estar à frente, né, da sua vida, ser protagonista, ter voz ativa, estar proativo. Então, como eu disse, escolher não é fácil, porque ao escolher a gente tem que abrir mão de alguma coisa, tem que abrir mão de um caminho, de uma direção. E abrir mão leva a culpa, né? Porque a culpa vem da dúvida se a gente fez a melhor escolha ou não. E ao escolher um caminho ao invés do outro, a pessoa fica com uma pergunta martelando na cabeça dela: e se a outra opção fosse melhor? E se a escolha que eu fiz não der certo? E se não houver outra chance de começar de novo e tentar algo novo? Então, amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, demais pessoas, né, que clicaram e acessaram, às vezes porque receberam um link ou porque o vídeo iniciou de forma aleatória. Enquanto houver vida, a gente sempre vai ter tempo para recomeçar, para tentar algo novo, para buscar novos significados,